bate-boca, teve discussão. Se aqui não tem, lá teve. Então, vamos lá. Durante o julgamento, os ministros André Mendonça e Alexandre de Moraes, mais uma vez, né? Na vez anterior, eu fui objeto do bate-boca, inclusive. Bateram boca. O motivo da discussão foi o papel de Flávio Dino, ministro da Justiça, durante os atos de vandalismo. Mendonça afirmou, enquanto lia seu voto, que há muitas perguntas sem respostas. O magistrado já foi ministro da Justiça no governo Bolsonaro, disse que não entende como aconteceu a invasão, referindo-se à atuação de Flávio Dino. André Mendonça foi interrompido, mais uma vez, por Alexandre de Moraes, que saiu em defesa de Flávio Dino, interrompeu a leitura do voto do colega e afirmou que a falha na segurança foi causada pela omissão de polícia militar. Acompanhe o bate-boca das excelências. Vamos lá. Edificações federais, ele pode e deve conter. Com todo respeito, Vossa Excelência, querer falar que a culpa do 8 de janeiro foi do ministro da Justiça... Vossa Excelência que está dizendo isso. É um absurdo. Vossa Excelência que está dizendo isso. 5 comandantes estão presos... Muito embora eu queria e o Brasil quer ver esses vídeos do Ministério da Justiça. O ex-ministro da Justiça que sucedeu Vossa Excelência fugiu para os Estados Unidos... Fugiu. Eu sou advogado de ninguém e jogou o celular dele no lixo. Eu não sou advogado de ninguém. E agora Vossa Excelência Vossa Excelência vem no plenário do Supremo Tribunal Federal, que foi destruído, para dizer que houve uma conspiração do governo contra o próprio governo. Tenha dó. Não coloque palavras na minha boca. Tenha dó. Marcelo Suano, você estava falando. O ministro, que é muito meu amigo, Marco Aurélio Melo, diria: onde está a liturgia do cargo, Marcelo Suano? Os ministros batem boca, um defendendo o ministro da Justiça, o outro não chegou a atacar. Onde está a liturgia, Marcelo Suano? Eu lembro dos velhinhos do Tribunal de Justiça de São Paulo, liam o voto, você quase não ouviu o que ele estava falando, lia calmamente, ponderando, porque o juiz decide. Eu vejo o promotor, quando vai, que argumenta, né? Ele fala, ele está acusando, o advogado vai defender. Agora, o juiz, ele tem que decidir. Onde está a liturgia, Marcelo Suano? Olha, tem 3 pessoas no Supremo Tribunal Federal que, independentemente de eu concordar ou discordar, eu tenho uma certa admiração por razões distintas. Por exemplo, eu admiro o Alexandre de Moraes, ele tem coragem. Poucos indivíduos têm a coragem que ele tem. E ele enfrenta, ele vai até o final. Lamento que, da minha perspectiva, ele não está no lado que seria o mais adequado para a nossa sociedade. Mas eu admiro e respeito o Alexandre de Moraes. Admiro o Gilmar Mendes. Tecnicamente, ele é excepcional. Não, o Gilmar é fantástico. Outro cara que eu admiro, o Zanin. Ele é muito bom, não sei se ele vai ser um bom ministro. Acho que vai. Não significa que eu concorde com eles. Mas acho que será um bom ministro. Por que eu estou falando isso? Porque é triste e lastimável se ver no Supremo Tribunal Federal que nós vimos aí. Olha, primeiro, o ministro está realmente nervoso. Olha. Um ministro interrompendo outro ministro para falar. Isso não se faz nem em reunião em casa. Depois grita e começam a debater e coloca o nível da argumentação no mais baixo possível. Por quê? Porque é o impedimento de que alguém que está instituído para ser a Corte Suprema ou representar aquilo que há de mais alto no Supremo Tribunal Federal não está conseguindo falar. Porque foi interrompido por outro. Como se aquilo fosse um bate-boca de bar. Veja, isso é onde está a liturgia. Essa é a grande questão. Olha, se eu pudesse, eu vou indicar para todas as pessoas, leiam um livro chamado O Leopardo e o Gattopardo, Tommaso de Lampedusa. Ele é um nobre que escreveu sobre a decadência da nobreza na Sicília. E ele disse, essa nobreza é indolente, preguiçosa, que acha que tudo cai no seu colo, razão pela qual perdem a liturgia e permitem que o que há de pior nos estratos da sociedade assume um papel que lhe caberia. Por qual razão? É o que nós vemos. Nós estamos vendo a sociedade sendo nivelada por baixo. E já falei de antemão. Eu gostaria que Sua Excelência, o ministro Alexandre de Moraes, renunciasse ao seu cargo e se candidatasse a presidente da República. Eu votaria nele, porque eu acho que dificilmente alguém ia querer peitá-lo. Eu votaria no Alexandre de Moraes. Mas não acho que aí é o lugar para ele fazer o discurso que ele fez. Muito menos interromper um outro ministro. Onde está a liturgia? Onde está assumir e saber quem é? Marcelo Suano já manifestando suas preferências eleitorais. Mas nós estamos conversando sobre uma discussão ocorrida, um bate-boca ocorrido
ministro estava lendo o seu voto. O ministro Alexandre de Moraes já havia proferido o seu voto. Exato. O ministro André Mendonça estava lendo o seu. As decisões são tomadas por maioria de votos. Então, essa questão de interromper a leitura do voto de um de outro me parece não protocolar. Exatamente, não é muito longe do ideal, né? Eu não sou jurista, sou economista e para mim falar sobre temas estritamente ligados a quem é um jurista, para mim eu tenho uma dificuldade. Mas não precisa ser jurista para entender que essa cena é um completo absurdo, que essa cena nunca deveria acontecer. Porque se tem um lugar que as decisões deveriam ser técnicas, é no STF, é no Judiciário. As decisões emitidas por juízes deveriam ser decisões técnicas, decisões jurídicas. E o que a gente vê no STF é tudo menos isso. É um ministro interromper o outro por divergência de opinião ou de visão. Para mim, assim, é a morte do STF. No final de contas, o fim daquilo que deveria ser um Supremo Tribunal Federal para o nosso país. Então, é muito engraçado, porque parece que o país todo está dividido de tal forma que, não só dentro das famílias, em que você não consegue mais hoje em dia um almoço de família, que vem tios, vem a família mais expandida, aí começa a falar de política, vem o caos, né? Aí começa a briga e tal. Assim, é impressionante o quanto que esse clima das famílias é transmitido para onde deveria ser o espaço das grandes decisões técnicas, do respeito pelo outro e pela divergência de opiniões técnicas sobre um determinado tema, né? Meu querido Renato Ribeiro, eu não vou entrar no mérito, cada ministro é ministro do Supremo Tribunal Federal e profere o seu voto. Agora, quem está assistindo essa discussão está esperando o seguinte: bom, o Supremo Tribunal Federal é quem dita o direito e última palavra. Então, são pessoas com notável saber jurídico. Então, você espera que venha do Supremo Tribunal Federal uma decisão sábia, que pondere a situação. Agora, se você vê dois ministros altercando o ânimo dessa maneira, independentemente do que estão discutindo, cria um pouco de insegurança em quem está aguardando uma posição jurisdicional. O que você acha? Bom, Capês, não é de hoje que eu acompanho o Supremo Tribunal Federal. E não é de hoje que esse tipo de discussão mais acalorada, ela acontece. Basta a gente se lembrar do julgamento do Mensalão, do julgamento de outros tantos casos. Então, eu entendo o seguinte: é o mais adequado interromper o voto de algum ministro? Claro que não, assim como não é adequado a gente interromper a fala de quem está conversando aqui com a gente. Mas, por um outro lado, as pessoas são humanas também. O ministro entendeu que essa história, já tantas vezes rechaçada, do Flávio Dino ser responsável, do próprio governo se auto-sabotar ou qualquer coisa nesse sentido, é realmente uma tese bem equivocada, isolada, até negacionistas, vamos dizer assim. E o G. Dias é negacionismo? Eu estou longe de defender o G. Dias, né? Isso quem faz é o João Paulo Cunha, advogado dele. Agora... Não, só perguntei, não pedi para você Não, para mim o G. Dias... Fiz uma pergunta aquela imagem só do G. Dias, para mim, eu também aqui eu não vou bater boca com não você, tem explicação. Só que antes disso... E a diferença é que aqui, num debate, é esperado que haja algum tipo de corte de fala, na minha opinião... é natural de um debate. Agora, na leitura... Eu, na minha opinião... A Elaine ficou nervosa outro dia, estava nervosa comigo outro dia. Falando do G. Dias, na minha... Mas os ânimos se alternam. Mas, na minha opinião, o G. Dias ali, ele foi corporativista em relação ao Exército, porque antes de ser ministro do Lula, é general do Exército. Como corporativista em relação ao Exército? Deveria ter prendido aquele pessoal, não ficar andando, oferecendo aguinha. Ser preso é o G. Dias. Eu não discuto isso, eu concordo. Mas ele explicou exatamente por que ele tomou aquela medida. Qual foi a explicação dele? Aquela parece que é uma das condutas que eles aprendem em momentos de crise. São dezenas de condutas. Ele escolheu uma, então, e ele escolheu a inadequada. E a inadequada o coloca numa situação em que essa situação produziu o que produziu ali. Porque ele deveria, se ele realmente tivesse seriedade, ele teria feito o que o Renato falou. Ele mandaria prender todo mundo que está lá e não ficaria passeando. Como foi no Capitólio? Eu acho que assim, eu perdoe as pessoas que acham que não deve ter o uso da violência.
Se alguém tem a ousadia de cometer esse crime bárbaro, de ir lá quebrar tudo, a Praça dos Três Poderes, com os 3 prédios mais icônicos da República, e essas pessoas vão achar que vão receber afagos... Não, só uma correção. Sim. Usar uma expressão que a Polícia Militar já consagrou. É uso de força, não violência. Violência é a força excessiva. A polícia tem que usar força. Sim, quando é necessário usar água, ela tem que usar força. E não teve força sequer para bloquear o acesso à esplanada dos ministérios. Elaine, só para fazer um comentário. Eu acho até que é muito gentil com o vândalo. Por exemplo, com o vândalo, eu sou a favor do que faz na Rússia. São 7 anos de cadeia. Você não tem uma parede pichada na rua. São 7 anos de cadeia. Eu acho que é até muito gentil. O problema todo é que aquilo ali foi vandalismo associado de burrice. E eu não tiro de mim a impressão de que há ali também uma certa infiltração. Porque muitas pessoas foram no gado, foram lá comprar, são 14 horas, entendeu? Agora são 14 horas e 30 minutos, horário em que Suano pede 7 anos para pichadores. No mínimo. No mínimo 7 anos. Hoje ele está querendo ele quer ser deputado. Não quero 7 anos para pichador, botaram Alexandre de Moraes. Se eles já vão ser presos, que prendam os black blocs que quebraram tudo aqui na Avenida Paulista, que prendam os antifas, que quebraram tudo aqui. Sim. Aí sim. Concordo. Aliás, uma coisa interessante seria saber qual foi as maiores sentenças lá nos Estados Unidos para quem fez aquele ataque no Capitólio. Eu não sei se tem alguém que tem esse dado. Acho que a produção consegue. Isso seria interessante saber, para fazer até um comparativo. Óbvio, são sistemas de lei diferentes, completamente diferentes e tal. Mas a natureza do ato foi, eu sei, é common law, é outra história. Sim. Agora, seria interessante para ter uma noção... Nós estamos muito mais próximos da Alemanha do que dos Estados Unidos. Com certeza, mas seria muito interessante para ter uma noção comparativa. Da Alemanha, você diz, de leitura da natureza. Exato. É bom esclarecer. Sim. Como sistema você sabe bem como um bom jurista que é. Minha querida Elaine Keller, você, uma mulher culta, uma das maiores especialistas em lei geral de proteção de dados, você é chegada no bate-boca também? Não sou não. Não. Eu acho que nada se resolve com a violência. Eu acho que quando a gente parte para adjetivar alguém ou ir para a violência, é porque você já não tem mais argumento, é porque você, aliás, não vai nem conseguir manter a paz e a boa relação. Então, o que eu procuro a gente tem que debater situações e fatos, ainda mais quando a gente está no campo do direito. E aí, o que eu gostaria de dizer... Posso seguir aqui? Posso. O que eu gostaria de dizer sobre isso aí? Na verdade, assim, eu acho que o ministro Alexandre de Moraes se coloquem no lugar dele. São 1.300 réus presos, né? E o ministro, em 8 meses, junto com um belo trabalho da Polícia Federal, conseguiu terminar esses relatórios e levar a julgamento em sessão aberta, né? E aí o ministro André sabe muito bem que existe uma regra, né? Uma lei, né? Inclusive constitucional, que você só pode entrar com as forças nacionais se não houver aí uma intervenção da Polícia Militar local, que no caso era do Distrito Federal. Por isso, a gente já tem até 5 comandantes do Distrito Federal presos, né? E respondendo aí a investigação justamente por conta das suas possíveis omissões no dia 8 de janeiro, né? Então, a Força Nacional não teria como entrar. Isso já está lá posto, está no inquérito. Então, quando o André Mendonça fala, ele traz ali para o público, para quem está assistindo, a sensação de que houve irregularidade. E não houve, né? O processo está muito bem pautado, está dentro da legalidade. Você teve ali ministros muito garantistas, inclusive que apenaram em 17 anos o primeiro réu. Então, inclusive, eu não conheço essa carta que você mencionou de Flávio Dino, porque, na verdade, a Força Nacional só pode entrar depois que o Distrito Federal pede ou que haja... Pode, por favor. Eu acho que entendo o que o Daniel quis dizer. Elaine, é porque havia uma requisição de atenção por parte do Ministro da Justiça, exatamente do jeito que você está colocando. Isso. Exatamente porque
O ministro da Justiça, ele não pode diretamente fazer essa segurança. Não pode entrar com a Força Nacional, entendeu? Aliás, o Distrito Federal não recebe pouco dinheiro, recebe muito dinheiro. A PM do Distrito Federal é a mais bem paga desse país, justamente devido a esses recursos que recebe da União. Você não acha que o G. Dias devia ter avisado a polícia do Distrito Federal, não, então, sendo ela tão competente? Não, mas então... Mas eu estou perguntando. Renata, eu acho que antes... Mas não, fez uma pergunta simples. Sim. Poderia ou não? Deveria ou não? Eu acho que foi avisado. Foi. Você acha que ele foi avisado? Sim, então, agora o comandante, o diretor da ABIN, Saulo Cunha, está mentindo, o general Penteado Assunção está mentindo, e as mensagens de que ele recebeu os alertas e não repassou também são mentirosas. Ó, a gente tem 5 comandantes Dias não avisou. Presos. O ministro Flávio Dino disse, Isso. avisou. Avisou, e tem 5 comandantes... Não, ministro Flávio Dino, estou falando do general Gonçalves Dias, sim. Não falei do ministro. O ministro Flávio Dino, que é responsável pela pasta de segurança pública, comunicou, tanto é... O Gonçalves Dias comunicou? Eu não sei. Então eu vou te falar uma coisa que vocês não sabem me perguntar. Vocês me perguntaram e não sabem. Nos Estados Unidos, um juiz federal, por coincidência, também impôs 17 anos ao invasor do Capitólio. Por coincidência, a mesma pena de 17 anos. Mas não foi a Suprema Corte dos Estados Unidos. Foi um juiz federal de primeira instância. Daqui a pouco vão falar que foi um juiz comunista, né? Estados Unidos. Exato. Mas lá a Suprema Corte é o último. Não é questão de bem capaz, não. Lá nos Estados Unidos, não só tem 2 partidos. Nos Estados Unidos tem quase 70 partidos. Sim. Inclusive o Partido Comunista. E tem juízes lá que são membros do Partido Comunista. E os juízes são eleitos lá. Ou seja, quando a gente para vão dizer que é um juiz comunista. Ele pode ser. Mas nessa comparação entre Brasil e Estados Unidos, o que eu acho que é interessante é que nos Estados Unidos teve um fator agravante, que teve o presidente em exercício estimulando aquele ataque. Daniel José,